E agora a gente vai para a segunda parte do bolo cenográfico vintage com a cerejinha. Eu peguei o bico de confeitar, o saco, e encaixei esse biquinho. Gente, esse biquinho é super legal porque ele tem um encaixezinho, então a gente pode ir trocando a ponta sem precisar trocar de saquinho. Eu coloco a massa dentro do saco e eu sempre testo num papel. Eu tiro sempre o ar da massa, vou apertando essa massa para tirar todo o ar e testo no papel antes de começar no bolo. Sempre eu escolho uma parte que é as costas, que é a parte de trás dos meus bolos cenográficos. E eu sempre começo e finalizo por esse ponto. Esse biquinho eu vou e volto. Percebe que eu deixei um gominho um pouquinho mais baixo? A gente precisa tomar cuidado para deixar esses gominhos todos meio que na mesma altura. Isso vai fazer diferença. Outra coisa que a gente precisa fazer é encostar bem o biquinho na parte do babado que a massinha já está seca. Então eu encosto bem, aperto o saquinho de confeitar para entrar a massa nos buraquinhos desse babado que já tá sequinho. E eu vou fazendo o vai e vem. Na hora de finalizar, eu aperto o biquinho para não ficar o gruminho solto. Então, eu preciso apertar para poder grudar na massa do bolo que já tá seco. Agora, eu vou completar com mais massa nesse saquinho, nesse saco de confeitar, na minha manga, né? Coloco mais massa. Lembrando que essa massa, eu mexo bem a massa com o corante para não ficarem gruminhos brancos de massa, tá? Então, a gente precisa misturar bem essa massa com o corante. Eu vou trocar de biquinho. Olha como é fácil. Simplesmente eu desrosqueio, encaixo o outro biquinho e coloco a rosquinha para vedar. Esse biquinho ele é mais fininho, então eu escolhi ele para fazer um outro detalhe sobre o babado que já está seco. Esse babado eu mostrei numa aula anterior, como eu apliquei, e eu deixo secar de um dia para o outro. Normalmente eu deixo secar entre um detalhe e outro, porque assim minimiza a chance de trincar essa massa. Se a gente vai trabalhando com vários tipos de bico e fazendo vários efeitos, sem deixar secar entre uma aplicação e outra, ele retrai os detalhes e começa a ficar muito trincado. Então, eu sempre faço por etapas. Faço uma parte, deixo secar de um dia para o outro, faço outros detalhes, deixo secar de novo. Então, quanto mais detalhes eu quero utilizando o bico de confeitar, mais dias eu preciso para secagem. Esses detalhes que eu tô fazendo agora, eles vão precisar de pelo menos 2 dias de secagem, porque eles são gordinhos. Então, como a massa acrílica com base de água, a parte de fora, a parte externa, seca rápido ao toque. Então, em umas 2, 3 horas, eu já tenho uma camada mais sequinha. Só que como ele é gordinho, a parte de dentro fica mole, molhada. Então, eu preciso de 2, 3 dias para secar bem esses detalhes gordinhos, tá? Eu recomendo essa secagem porque se você embalar antes dele ficar bem sequinho, quando o seu cliente for manusear o bolo, pode ser que solte esses detalhes, pode ser que caiam os pedacinhos desses gruminhos, né? Dessas ondinhas. Então, o ideal é deixar secar bem antes de embalar. Se você quiser fazer detalhes com outras cores, você pode fazer. Eu sempre deixo massa colorida reservada, seja para cobrir um trinco ou mesmo para fazer mais detalhes. Se eu vou trabalhar com esse tipo de bolo para locação, eu também deixo massa na cor reservada
para uma eventual manutenção depois que ele retorna. Acontece de quebrar, de trincar algum pedaço do babadinho, mas é possível fazer a manutenção. Então, eu sempre deixo massa colorida já reservada. Lembrando que o pote, a embalagem que essa massa está guardada, armazenada, ela precisa vedar bem. Porque se não vedar, vai secar e você vai perder material. Fiz o detalhe na volta toda. E agora, eu vou fazer com esse mesmo biquinho um detalhe embaixo, as ondinhas na parte de baixo, no babado que já está seco. Eu vou e volto, percebe que eu vou fazendo um único movimento de vai e volta nessa base, para fazer o acabamento na volta do babadinho. Esses detalhes fazem toda a diferença quando a gente está confeccionando um bolo cenográfico. Esse bolo, esse tamanho de bolo, é um bolo 15 de diâmetro por 12 de altura. E eu utilizo muito ele para fotógrafas. Muitas fotógrafas gostam desse tamanho para suas clientes ficarem segurando na hora de fazer foto, ensaio fotográfico de aniversário. Mesversário é um excelente tamanho de bolo para você utilizar para mesversário. Então, você pode fazer um bolo cenográfico e oferecer para o seu cliente com vários tags, ou mesmo com velas, né? De todos os meses, para cliente ir fotografando a evolução do bebê. Fica super legal, gente. Fica uma graça. Bom, eu sou apaixonada por bolo cenográfico. Agora aqui, ó, eu tô testando novamente o biquinho do saco de confeitar, porque eu quero fazer alguns detalhes na parte de cima. Ó, vou fazer na lateral um pingentinho, como se fosse um pingente. Então, a cada encontro de babado, eu faço um pingentinho. Gente, vocês podem usar a criatividade. Aqui eu tô fazendo até uma decoração simples. Você pode fazer com muito mais babados, muito mais elementos. Se quiser colocar 3 pingentinhos nessa parte que eu tô colocando somente um, pode. Se você quiser colocar pérolas para complementar a decoração do seu bolo cenográfico, também pode. O pessoal tá usando muito lacinho para fazer detalhe. Aqui eu vou colocar umas cerejas. Essas cerejas, gente, eu tô apaixonada por elas, elas são muito perfeitas. Elas parecem muito reais. Então aqui eu vou fazer um trabalho com o bico de confeitar. Fiz como se fosse uma caminha para encaixar a cereja. E aí, ó, eu só encaixo a cereja e eu escolho o melhor lado, tá? Algumas cerejas dessas vieram com um pedacinho meio amassadinho, mas não tem problema, porque a gente escolhe o lado de colocar no bolo e aí ela fica assim, olha, bem realista, bem perfeitinha. Eu vou colocar 4 cerejas, então, no mesmo lugar que tem já a ondinha, eu faço um caracolzinho. Ó, eu faço os caracóizinhos. Lembrando que eu encosto bem no bolo e na massa que já está no local, para não ficar parte com ar. Porque se eu deixo parte com ar, a chance de trincar é maior. Fiz as caminhas, né, digamos assim, e aí eu encaixo a cereja. Precisa dar uma aprofundada nela. Então, eu coloco a cereja e eu forço ela para baixo, assim, ela fica bem fixadinha nessa massa. Olha que graça, fica muito, muito, muito perfeitinho. Esse bolo eu escolhi fazer em branco, com os detalhes em vermelho, mas você pode usar a sua imaginação. Eu sou a Sabrina Neublum, aqui eu falo sobre bolos cenográficos, festas e artesanatos em geral. Se você ainda não me segue, já clica para seguir. Ativa o sininho para receber as notificações, curte e deixa um comentário. Te espero nos próximos vídeos. E se você tem alguma dúvida, pode deixar sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. Olha que lindo que ficou, gente, que fofura. Ficou muito realista, né? Agora é só deixar secar e depois embalar. Te espero na próxima aula.